Se você, como eu, cresceu ouvindo que o leite é inflamatório, saiba que fomos enganados. Irei mostrar para vocês um dos melhores estudos científicos, como meta-análise, revisão sistemática e ensaio clínico randomizado, que prova que o leite ele tem um efeito anti-inflamatório. Então acompanhe comigo esse vídeo até o final e fique sabendo tudo sobre o leite. Bom, então acompanhem comigo esse estudo de 2020, que ele quis analisar qual é o efeito do consumo de produtos lácteos, em biomarcadores inflamatórios entre os adultos. Então esse estudo é um dos melhores estudos na área científica. É uma revisão sistemática e uma meta-análise que incluíram ensaios clínicos randomizados. Tá no topo da pirâmide de evidência científica. E quem tiver interesse na leitura desse estudo, está aqui o identificador, tá? Bom, então o que o estudo queria analisar? Ele queria analisar qual é o efeito do consumo de produtos lácteos em biomarcadores inflamatórios. Então eles queriam entender se o leite é realmente inflamatório, se ele realmente induz a liberação de citocinas pró-inflamatórias. Foi o que esse estudo ele quis provar. E essa história de que o leite é inflamatório, essa história é muito antiga. Então a gente escuta isso desde muito tempo, E essa especulação foi dita porque alguns estudos no passado, mal conduzidos, eles mostraram que o leite ele poderia trazer uma provável inflamação. Nunca foi uma afirmação, eles sempre diziam que provavelmente, eles diziam, deixavam um caminho aí entre linhas que poderia ocasionar uma inflamação. Então vamos adiante. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é uma inflamação. Então, a gente chama de inflamação sistêmica de baixo grau, que é aquela inflamação que é como se a pessoa não sentisse, ela é silenciosa. E essa inflamação, ela ocorre no organismo por anos, E ela pode ser desencadeada por uma má alimentação, estresse, poluente ou até mesmo restrição de sono, tá? E essa inflamação, ela é ocasionada com a liberação de citocinas pró-inflamatórias, Então, esse estudo queria entender se esse leite, na alimentação, ocasionava a liberação dessas citocinas pró-inflamatórias. E quais são essas citocinas pró-inflamatórias, Rômulo? Bom, tá aqui as mais famosas, que é a proteína C reativa, o PCR, o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, e a interleucina 6. Então, essas citocinas, elas são pró-inflamatórias, isso quer dizer que ela inflama o nosso corpo. E essas citocinas são liberadas ou com uma má alimentação, ou com poluinte, ou até mesmo através de estresse, ou como eu falei anteriormente, noite mal dormida, enfim. Então esse estudo ele quis identificar se o consumo de leite ocasionava a liberação dessas citocinas, que essas citocinas fazem inflamar o nosso corpo. E o que acontece se eu liberar grande quantidade de citocina? Isso aqui, ocasiona doenças, Então, como síndrome metabólica, uma resistência insulínica, uma diabetes, eventos cardiovasculares, um infarto, doença hepática gordurosa não alcoólica, que seria esteatose hepática não alcoólica, que é a famosa gordura no fígado. Bom, e esse estudo ele quis investigar quais biomarcadores inflamatórios que o ser humano liberaria ao consumir produtos lácteos, produtos de laticínios. Bom, e quais eles queriam analisar? Eu falei anteriormente, proteína C reativa, fator de necrose tumoral e interleucina. Então, sabemos que alta liberação dessas citocinas ocasiona doenças. Bom, então o que esse estudo concluiu? Concluiu que houve uma redução de biomarcadores inflamatórios no consumo de laticínios. Então está aprovado através de uma meta-análise que o consumo de lácteos, iogurte, queijo, até propriamente o leite, ele ocasiona, uma redução significativa da proteína C reativa, o fator de necrose tumoral e a interleucina 6. Então, o que as pessoas diziam muito tempo atrás, que o leite ocasionava o aumento dessas interleucinas, dessas citocinas, ou melhor dizendo, E essa meta-análise, essa revisão sistemática provou que não, que o consumo de laticínios diminui
esses biomarcadores inflamatórios, né? E olha que interessante no estudo também. O estudo também identificou que o consumo de laticínios aumenta, veja bem, aumenta uma citocina ou um hormônio chamado adiponectina. E o que é isso, Rômulo? Nada mais é que um hormônio que é liberado lá no tecido adiposo, na gordura. E esse hormônio, ele tem uma função muito importante no nosso organismo. Tá? Então, ele exerce efeitos protetores contra a inflamação. Né? Então, o estudo identificou que o consumo de leite aumenta a liberação de adiponectina. Né? Essa adiponectina, ela tem um efeito protetor contra a inflamação. Né? E o mais interessante dessa citocina é que ela melhora a sensibilidade à insulina. Ela melhora, então, obviamente, que melhora a captação de glicose, né? E o que eu achei mais interessante também é que ela melhora a oxidação de ácidos graxos, né? Então, a queima de gordura, né? Diminui o estresse, né, oxidativo. Então, esse estudo provou, sim, que o leite, laticínios, ele tem o efeito anti-inflamatório, né? Então, já que o consumo de leite diminuiu essa citocina, então esses estudos eles provaram que o leite ele não tem efeito inflamatório e sim anti-inflamatório, tá? Então pare de ouvir essas asneiras, né, pela internet. E eu entendo porque eu também fui enganado por muito tempo, então eu entendia que o leite ele inflamava, né? Claro que a gente está falando de pessoas saudáveis, existem as exceções, as pessoas com intolerância à lactose, né? As pessoas com alergia à proteína do leite, isso são exceções, assim como qualquer outro alimento. Né? A gente não pode dizer que o leite, como ocasiona uma intolerância à lactose em certas pessoas, que ele faz mal para a saúde. Não, porque eu conheço hoje pessoas que têm alergia ao abacate. E o abacate é um alimento muito saudável, ao mel. Então, assim, não podemos extrapolar essas informações, né? Então, sim, consuma leite, né? De preferência desnatado, tá? Que o leite, ele não é inflamatório.